Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma live rápida. Vou falar um pouco para vocês aqui sobre a ISO, né? A ISO 37008 da família 37, né? Ela é uma ISO que ela se relaciona com investigações internas, investigações corporativas. Então, justamente por isso que eu estou trazendo aqui, né, essa novidade para vocês, essa ISO, repetindo, a ISO 37008, né, da família 37, que aí vai ter a 37001 anti-suborno e a 37301 ali da família relacionada à compliance, né? Tem outras também, mas essas são as principais. Então a gente tem uma recente ISO, né, de diretrizes sobre investigações internas, investigações corporativas, e aqui falando de todo mundo, pessoal. Então essa ISO ela saiu ali no finalzinho de julho desse ano, tá? Então tem pouquíssimo tempo. Só repetindo para vocês, para quem não pegou essa novidade, a ISO 37008, tá? ISO 37008, eu vou deixar informações dessa ISO aí para vocês, e inclusive até um texto que foi postado recentemente falando um pouquinho sobre essa ISO, tá? Então ela foi ali, na verdade, o que é a ISO, né? Primeiro, Organização Internacional de Normatização, pessoal, né? Então a ISO ela emitiu, né, essa norma, né, de investigações internas corporativas, né? Então, como norma global, né, a ISO, essa ISO 37008, ela traz algumas diretrizes. Quais são as diretrizes que essa ISO traz para a gente, pessoal? Ele fala muito de melhores práticas internacionais sobre investigações internas corporativas, né? Então, quem está entrando agora aqui nessa live, eu estou falando sobre a nova ISO que foi recentemente lançada, né? Sobre a ISO 37008. Então a ISO 37008, ela fala de investigações internas. Ela foi criada justamente para ser utilizada por qualquer organização, pessoal, utilizada por qualquer organização, de grande a pequena, em qualquer país. Por que isso, pessoal? Porque ela traz algumas diretrizes ali que independe do tamanho, ou seja, as diretrizes até bem objetivas que essa ISO traz, ela independe do tamanho, ou seja, esses princípios ou diretrizes eles vão se adaptar ao tamanho da organização, ao segmento. Quem está ouvindo fogos aí é porque eu estou em São Paulo, né? Então provavelmente está tendo aqui algum jogo, e eu moro próximo aqui ao estádio do Morumbi, então com certeza deve estar tendo algum jogo do São Paulo lá. Quem é São Paulino com certeza fica a dica para ver essa live depois, mas vai lá para o jogo e depois volta. Beleza, pessoal? Só fazendo esse parênteses, então o que eu estava dizendo é o seguinte: essa ISO ela se adapta a qualquer tamanho da organização, a qualquer segmento, à estrutura organizacional dessa organização, ao corpo diretivo, né, à natureza, ao segmento da investigação também, pessoal. Então é bem interessante essa ISO, tá? Essa ISO, alguém já vieram me perguntar, e eu também tive essa curiosidade lá atrás, e aí eu fui, claro, buscar aqui os especialistas, né, pessoal que entende, são os bons entendedores sobre essa ISO, e já fui comunicado que essa ISO ela não vai ser uma ISO certificável, ou seja, a sua empresa ou até o próprio profissional, né, de investigação, ele não vai conseguir, pelo menos a princípio, ter um certificado, ou a empresa ter um certificado dessa ISO, né, ISO 37008 de investigações internas. Ela é uma ISO de diretrizes, ela vai ser um estándar, né, de boas práticas, de boas orientações, tá bom? Ela aponta critérios objetivos para a condução das investigações internas, como também a criação ou melhoramento de políticas e procedimentos relacionados ao tema. Qual o tema? Investigação corporativa. Então, se você trabalha em uma empresa que já tem ali uma política de investigação interna, ela aponta ali situações que cabe até uma revisão, um melhoramento, um aprimoramento ali da sua política ou seus protocolos de investigação interna, tá bom, pessoal? Eu estou só trazendo aqui alguns pontos da colinha básica que eu fiz a respeito até da leitura que eu fiz sobre essa norma, beleza? Então, de acordo com a ISO, pessoal, ela tem alguns princípios, né? As investigações internas elas devem ser conduzidas de forma independente e imparcial, né? Isso, qualquer treinamento que você participa, né, de investigações internas, eles trazem, né, principalmente esses pilares, né, da independência, da isenção, da imparcialidade, e as atividades elas devem ser realizadas por investigadores competentes e profissionais. O que a ISO quer dizer com isso? Ela quer dizer sobre, além da experiência, pessoal, treinamento, capacitação desses profissionais para realizarem as investigações internas, com atenção à confidencialidade, com atenção a medidas anti-retaliação, né, de acordo
e também, né, de acordo com as leis aplicáveis do país onde você se encontra, porque como eu trouxe aqui para vocês, essa ISO ela é uma norma de diretrizes internacionais, beleza, pessoal? Então vamos lá, avançando aqui. O que essa ISO traz como principais etapas ou protocolos de uma investigação interna? Ela traz aqui a nomeação da equipe de investigação, da linha hierárquica, além de funções nas investigações internas, ou seja, qual é a equipe, né? Quem vai liderar a investigação, né? Por exemplo, quem vai estar a par ali das informações, ou seja, até criar um protocolo ali de confidencialidade dessas informações, quem faz sentido ter acesso ou não, fazer um segregamento ali dessas atividades, principalmente para que não tenha vazamentos internos até dentro da própria equipe de investigação, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro tópico aqui que ele traz como diretrizes ou principais etapas, tá? Vou repetir, nomeação da equipe de investigação, né? Ou seja, é uma formalização que eles trazem. E também a linha hierárquica, ou seja, quem é o gerente responsável, qual vai ser o coordenador, qual vai ser o especialista responsável, então quem vai dar as diretrizes, qual vai ser a equipe de investigação e designar de acordo com as atividades que forem feitas as melhores tarefas e a alocação, claro, do melhor profissional para desempenhar aquelas atividades. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. O segundo ponto, planejamento, escopo de investigação e de procedimentos a serem seguidos. Então, é o passo a passo, né, pessoal? Ou seja, você entende a demanda, você planeja a demanda, você cria um escopo de investigação, né, com o pessoal que vai ser atribuído ali algumas atividades durante essa investigação. E se você não tiver, você cria procedimentos. Um procedimento, por exemplo, é a formalização, por exemplo, do relatório, né, o convite do entrevistado para uma entrevista, é a formalização, por exemplo, da cadeia de evidência ou da cadeia de custódia. Então é tudo isso que essa ISO traz, tá bom, pessoal? O meu amigo Robert, que entrou agora há pouco aí, Robert, eu estou falando aqui um pouco, né, dando um overview aqui sobre a ISO, né, 37008, né, aquela ISO de investigações internas corporativas que foi recentemente criada aqui em julho, tá? Então estou no segundo passo aqui, que é o planejamento, o escopo da investigação, procedimentos a serem seguidos considerando as características do cenário encontrado e das informações também disponíveis. Então é bem interessante a gente planejar, a gente criar um escopo, a gente ver quais são os procedimentos que a gente vai seguir para aquela investigação, de acordo com o quê? De acordo com o cenário que a gente está ali vivenciando para aquela investigação e com as informações que a gente tem disponível. O terceiro item, ou a terceira etapa, ou a terceira diretriz que eles trazem aqui, pessoal, são medidas de segurança e proteção a serem tomadas em relação à equipe de investigação e aos envolvidos. Quem são os envolvidos? Vítimas, testemunhas, informantes, os denunciados, os investigados. Então, assim, esse terceiro item é de suma importância, porque ele preserva a equipe de investigação e ele preserva também os envolvidos. Então, vou até repetir, vou ler de novo. Medidas de segurança e proteção, tá, a serem tomadas em relação à equipe de investigação e aos envolvidos. Quem são os envolvidos? Vítimas, testemunhas, informantes e denunciados ou investigados. Esse é o terceiro item, pessoal. O quarto item, a quarta diretriz que essa ISO de investigações internas ela traz é a coleta e preservação de evidências. Ela tem até uma sinergia com o que eu falei agora há pouco, né? Coleta e preservação de evidências, incluindo revisão de documentos, cadeia de custódia, né? Levantamentos de informações com fontes fidedignas e oficiais, entrevistas também, entrevistas bem delineadas, né? Entrevistas formalizadas da forma adequada. Então, esse é o quarto item. Coleta, e aí pode ser coleta de informação ou coleta de dados, e preservação da evidência, pessoal, incluindo revisão de documentos e entrevistas. O quinto item é a interação com stakeholders internos e externos. O que é isso, né? É a interação com pessoas que podem, né, se envolver direta ou indiretamente na investigação. E a cooperação, pessoal, com reguladores, por exemplo, se sua empresa for empresa regulada, cooperação com autoridades, se você estiver investigando, por exemplo, um crime contra o patrimônio, por exemplo, ou até um crime de desvio de comportamento aí relacionado a um assédio, né, sexual, uma importunação sexual. Então,
você verificar junto com a equipe se faz sentido ou não para aquele momento ter aquela interação, né, ter aquela sinergia com esses stakeholders. E aí pode ser stakeholders externos, como eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, né, autoridades que podem ali estar envolvidas a depender da criticidade da situação, se é um crime ou se não é um crime, ou stakeholders internos, ou seja, vocês vão pegar, fazer uma investigação e ali tem que envolver uma área específica, porque é a área que justamente ali tem algum ponto, né, de risco em relação à atividade de investigação que vocês estão desenvolvendo. Então vai ser um stakeholder interno, um stakeholder dentro da empresa. Então analisar ali até, né, o risco-benefício dessas interações para que vocês preservem sempre. E aí a gente volta ali no item 3, né, medidas de segurança e proteção para a equipe de investigação e para os envolvidos. Beleza, pessoal? Esse que eu falei foi o item 5, interação com stakeholders internos e externos. O item 6, ele desenvolve aqui, ele traz aqui uma pegada de procedimentos para o encerramento da investigação, contemplando relatório de investigação, medidas corretivas e ações disciplinares. Então ele envolve bastante, pessoal, a finalização da investigação, ou seja, você fez toda uma apuração e ali você vai formalizar isso em algum tipo de relatório, você vai tomar, né, ajudar na verdade, né, porque quem investiga não toma nenhum tipo de decisão, mas você vai ajudar, né, ali o stakeholder ou a direção da empresa ou o conselho de administração ou o comitê de ética da empresa a tomar uma decisão com o seu relatório, ou seja, o seu relatório ele vai fomentar aquilo dali, o seu relatório ele vai permitir que os tomadores de decisão tomem uma decisão correta, segura e sem injustiça para todas as partes e que todos saiam, de certa forma, pessoal, com uma apuração justa dessa questão. Tá bom? Então esse é o item 6, vou repetir. Procedimentos para encerramento, que aí é relatório de investigação, medidas corretivas e ações disciplinares. E tem também o item 7 aqui. Esse item 7 ele nem está na lista de itens que eu li aqui, pessoal, mas eu estou trazendo porque fazendo um paralelo aqui com tudo que eu já li a respeito dessa ISO, tá? É o suporte da alta administração, da liderança da organização para as investigações internas, pessoal, porque isso, né, ele tem total sinergia com o programa de compliance, né? Ou seja, é o apoio, né, da alta administração e da liderança, não só para o sistema de gestão de compliance, aqui falando de normas ISO, mas também para os procedimentos, protocolos de investigações internas e também para o reporte, né, mantendo a administração informada e o progresso da atividade. É claro, pessoal, mantendo sempre a confidencialidade necessária. Então, para resumir, pessoal, essa norma ISO, vou repetir, é a ISO 37008, tá? Da família 37, né? Muita gente costuma chamar de família 37 já porque tem várias normativas a respeito com a nomenclatura ou a numeração 37.000, né? Então essa é a ISO 37008 e ela orienta e fomenta implementações efetivas de protocolo de investigações internas. E aí, pessoal, ela também fomenta benchmark, ou seja, empresas conversarem, investigadores conversarem também sobre essas melhores práticas, discussões sobre as melhores práticas de investigações internas, pessoal, tanto no Brasil como fora do Brasil. Como eu falei para vocês, a ISO é uma norma internacional, beleza? Só recapitulando aqui, essa ISO, ela não vai ser uma ISO certificável, ela é uma ISO, é um standard, né? Ela é um ISO de padrão, ou seja, ela vai trazer ali diretrizes, melhores práticas, algumas orientações, e aí cada empresa, assimilando até com as experiências que cada empresa já tem, que cada investigador já tem, podem adaptar, né, essa ISO para as normas internas que você já tem ou criar normativos internos até baseado aqui nessas orientações da ISO. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando rapidamente aqui para essa live não ficar muito longa, é apenas um bate-papo rápido aqui com vocês. Eu falei da ISO 37008 e ela traz ali algumas etapas, alguns princípios. Vou recapitular rapidamente aqui. A primeira etapa, nomeação da equipe de investigação e linha hierárquica, tá? Né? Com as funções até que cada um vai ter durante a investigação. O item 2, planejamento, escopo, procedimentos a serem seguidos. E se não tiver procedimento, criar procedimento. O item 3, medidas de segurança e proteção para a equipe de investigação e também para os envolvidos, vítimas, testemunhas, informantes, denunciados e investigados. Tá? O item 4, coleta e preservação de evidências, aí envolve cadeia de custódia, revisão de documentos e até as entrevistas. O item 5, interação com stakeholders internos e externos, alinhando ali a questão como eu trouxe para vocês, do risco-benefício ali da situação, tá bom? É claro, se for uma situação pública, os itens, as autoridades públicas ali, elas devem ser
envolvidas com certeza, tá bom? A depender ali do cenário que você está apurando. O item 6, procedimentos para encerramento, e aí envolve relatório, medidas corretivas e ações disciplinares. E o item 7 que eu trago para vocês, que ele até poderia estar no item 1, que é o suporte da alta administração, suporte da liderança, principalmente quando realizar investigações internas corporativas. Beleza, pessoal? Então é isso, uma live rápida que eu já vinha com esse plano de falar um pouquinho sobre essa ISO há um certo tempo. Então ela foi ali criada, editada ali no final de julho desse ano, julho de 2023, então está bem recente. Acredito que muita gente nem se atentou para essa ISO também, até porque ela não é uma ISO certificável, como eu disse, mas ela é uma ISO que qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer segmento pode seguir nessas orientações. Com certeza vocês vão fazer ali uma investigação baseada em uma normativa internacional. Beleza, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Bom domingão aí para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.